eu queria, nessa hora, começar essa palavra fazendo uma pergunta para você. Quem nunca se comparou ou foi comparada com outra pessoa? Você nunca foi, você nunca se comparou, nunca ninguém comparou você com ninguém. Levanta a sua mão, que eu vou chamar você de mentirosa. Eu acho que todas nós, em algum momento da nossa vida, a gente foi comparada, ou a gente se comparou com alguém, e aquilo deu um ruim no nosso coração, né? Deu um incômodo dentro de nós. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas o fato é que a comparação, ela faz parte da nossa vida, não é verdade? Faz parte. Todos os momentos a gente está fazendo comparação, não é? Todo mundo aqui me conhece, né, de alguma forma? Acho que sim, né? Eu nem me apresentei assim, que eu sou esposa do pastor Trajano, que eu tenho 3 filhas, né? 6 netos, já sou vó, já estou quase idosa. Mas, então, o fato é que a gente sempre está fazendo comparação, não é? Você vai ao mercado, você não compara? Você compara o preço de um lugar com o de outro, não é assim? Você compara, sei lá, uma promoção, se vale a pena, com outra coisa. Enfim, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa linguagem, não é? Quantas vezes a gente fala assim... Ah, se fosse fulana, não teria essa atitude, não é? Ah, se fosse no lugar dela, não teria feito desse jeito, seria de outro, não é assim? Ou a gente fala assim, ah, como essa pessoa é desse jeito e a outra é de outro. Enfim, a gente sempre está fazendo essas comparações. Sim ou não? Ou só eu que faço? Não, é uma coisa que está dentro de nós. E a gente vê que nas comparações tem o lado bom, né? Porque eu posso, de repente, observar uma pessoa que eu admiro, que eu acho, e eu vejo nela algumas características que eu preciso melhorar, que eu preciso alcançar. Por exemplo, a pastora Raquel. A pastora Raquel é uma mulher sábia, uma mulher mansa, né? Então, eu posso olhar para a vida da pastora Raquel e me comparar de uma forma saudável, assim, eu preciso, né, me parecer com ela, eu preciso buscar essa característica. De repente, eu tenho liberdade, eu vou conversar com ela, como que ela faz, né? Eu olho para a pastora Isa, uma mulher tão amorosa, né? Ela é tão organizada, a casa dela é tão organizada, tão arrumada, tão, né? E a gente pode aprender, a gente pode olhar, eu posso comparar a minha casa com ela. Minha casa não é tão organizada, não sou tão assim bagunceira, mas, né? Então, são coisas que trazem algo bom para a nossa vida, mas a comparação também pode ser algo muito negativo na nossa vida. Pode ser muito negativo na nossa vida e causar um grande estrago no nosso coração. Eu passei por uma situação, vou contar daqui a pouco, que aconteceu um estrago no meu coração. Que foi levantado em mim algumas coisas, alguns fatores que me intimidavam, né, que não me deixavam crescer. E muitas vezes essa comparação, esse jeito que às vezes a gente se compara com as pessoas, rouba de nós a identidade que Deus quer dar para nós, como a pastora Isa orou agora, né? A gente recebeu uma identidade de Deus, de Jesus. Quando a gente aceitou Jesus, quando a gente aceitou caminhar com Ele, Ele vem sobre nós com o seu amor, Ele nos cura, né? Ele
trata o nosso coração, o nosso caráter. E muitas vezes a gente recebe a palavra, a gente recebe as coisas que o Senhor quer colocar dentro de nós. Mas os nossos sentimentos, muitas e muitas vezes, são contrários a tudo aquilo que a gente está recebendo. Não é verdade? Às vezes a gente ouve que a gente é importante, mas eu não me sinto importante. Eu olho para o outro e falo como ela é importante, como eu gostaria de alcançar, como eu gostaria. E aquilo começa a gerar um sofrimento dentro de nós. Isso pode acontecer conosco. Então, a comparação ela pode exceder o ponto e virar algo tóxico na nossa vida. Né? Ser algo bem tóxico. Eu não vi o horário. Tá? Aí vocês me jogam a pedra. Assim. Estou brincando. Mas, assim, pode se tornar algo tóxico. Isso acontece quando eu luto para ser quem Deus não me chamou para ser. Não é verdade? Muitas vezes a gente sonha sonhos que não são para nós. São sonhos que Deus não abençoa aqueles sonhos para nós. E a gente, às vezes, perde tempo, energia, né, sonhando e querendo aquilo, e se comparando com as pessoas. Né, hoje a gente vê na internet, né, nas redes sociais, é tudo tão lindo, não é? Aquelas casas maravilhosas, né, aquelas mulheres lindas. Né? A gente vê até as pessoas mais idosas, né, como eu, querendo ser jovens, né? E daí elas aplicam um monte de coisa na cara e fica aquela cara inchada para tirar a ruga e perde até assim, a expressão da pessoa. Eu não tenho nada contra você, né, a gente fazer sei lá, alguma, como é que fala? Um procedimento, né? Eu não vejo, né? Eu confesso que eu não tenho muita coragem de fazer, né? Mesmo porque é muito caro. Mas, às vezes, o que está por trás de tudo isso é um sentimento de não se ver, de não se encontrar, de não se achar importante, de não se sentir amado, de não se sentir amada. É isso. Por trás de toda essa comparação, né? Então a gente pode nos comparar, como eu disse, fisicamente, financeiramente, né? A gente olha o que as pessoas têm, aquele carro bonito, aquela roupa maravilhosa, e aí você vai comprar, você vê que é muito caro, que você não consegue alcançar aquilo. Então você acaba colocando o seu coração em coisas que não têm tanta importância. Né? São coisas que roubam aquilo que Deus, então, quer imprimir no nosso coração, a identidade que Ele quer nos dar. E aí, então, a gente pode impedir que as nossas habilidades ou dons, eles se desenvolvam e se tornem algo bom na nossa vida. Né? Então, às vezes, essa forma que a gente lida com as coisas, né, de se comparar, e muitas vezes os sentimentos vêm no nosso coração, pode gerar um fator limitante na nossa vida. Muito limitante na nossa vida. Né? Eu me lembro de uma personagem da Bíblia, que está lá em João 4, eu não vou ler, mas eu vou citar, que é a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher que ela se encontrou com Jesus na beira de um poço. Quem lembra dessa passagem? A gente cantou a respeito disso. Então, essa mulher, ela era uma mulher desprezada. Ela era desprezada pela sociedade. Ela se sentia um lixo. Ela era tão lixo na cabeça dela que todas as mulheres na época, né, elas iam buscar água no poço, ou de manhãzinha, onde estava fresco, né, eles moravam no deserto. Então, ia bem de manhãzinha ou ia à tarde, no frescor do dia. Mas a mulher samaritana ia no meio-dia.
A gente não está passando muito calor esses dias? Ou só lá na minha casa? Minha casa, você abre assim a porta, aquele bafo quente, parece que o forno está ligado, né? Ainda tem vidro e não sei o quê, esquenta mais ainda. Então, a mulher samaritana, ela ia para o poço, né, buscar água sozinha. Ela pegava o seu jarro, o seu vaso, ia até o poço e chegava lá naquele poço, né, sozinha. E aí, isso mostra um fator limitante na sua vida. Com certeza, essa mulher tinha muitos sentimentos no seu coração, né, de inadequação. Depois, quando a gente vai ouvindo a história, a gente vai entendendo por quê. Mas ela demonstra que ela não era aceita. E no coração dela, eu penso que muitas vezes ela se comparava com outras mulheres, que tinham liberdade de ir até o poço, de buscar água, né, no frescor do dia. Iam com muitas mulheres, elas iam juntas, conversando. Né? Como a gente mulher gosta de relacionamento, não é? De ter as amigas perto. Às vezes tem amiga que tem até ciúmes uma da outra, de tanto que gosta de estar perto. Não é assim? Mas por que eu estou dizendo isso? Para ilustrar que existem muitos sentimentos que podem surgir na nossa vida, né? No nosso coração, por conta daquilo que a gente vai deixando, né, acumular dentro de nós. Quando nós olhamos para nós e nós achamos que o nosso corpo não é tão bonito quanto o corpo de outra pessoa, né, que você admira, né? A gente vê tantas meninas lindas, vocês são lindas, meninas. Eu estou vendo aqui, ó, muito lindas. Né? Então, as pessoas, né, a gente pode sentir essa coisa que nos distancia. Eu estou mais gordinha, então eu me comparo. Olha, ela não, ela sempre, pastora Raquel, sempre magra. Né? Sempre magra. E eu, tenho que lutar para ficar magra. Né? Há muitos anos atrás não era assim, né? Eu conseguia ficar magra. Mas você não vai ser assim, Raquel. Quando você ficar mais velha, você vai continuar magra. Mas, assim, então, as comparações, elas acontecem dessa forma. Né? E elas nos distanciam daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer fazer no nosso coração, aquilo que Deus quer trabalhar dentro de nós. E aí, quando a comparação nos leva a achar que somos muito superiores aos outros, né, a gente cria alguns padrões. Porque a gente pode se comparar e achar assim, ela não é tão bonita quanto eu. Né? Ela não sabe, ela não tem a minha inteligência, o meu QI. Né? A gente pode se sentir superior às pessoas quando a gente se compara a elas. E a gente pode se sentir muito inferior. Né? Então, são dois extremos que acontecem. E a gente cria padrões. E, muitas vezes, quando nós nos comparamos com as outras pessoas, né, aquelas pessoas que você acha demais, a gente cria um padrão muito alto. Né? A gente cria padrões inatingíveis. Né? A gente, muitas vezes, por causa desse padrão que a gente cria, a gente acaba saindo da presença de Deus. Porque a gente acha que a gente não vai conseguir alcançar aquilo que as outras pessoas conseguem. Por quê? Porque o nosso sentimento está no lugar errado, está do jeito errado. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Né? Então, quando a gente olha para a vida dessa mulher samaritana, a gente vê que ela tem todos esses sentimentos, tanto que ela se afasta das pessoas. Mas ela se encontra com Jesus.
E Jesus, então, vem a ela e ele traz algo no coração dela que desafia o coração dela, que desperta o coração dela para algo que ela precisa resolver na vida dela. E eu creio que Jesus, ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer nos despertar para algo, para que nós saiamos dessa mesmice da nossa vida. Sabe, às vezes o nosso sentimento fala muito alto. Fala muito alto. E a gente não pode ser guiado por sentimento. Amém? A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existem coisas que o Senhor fala a nosso respeito, que a gente precisa sempre se lembrar. Sabe, quando eu fico muito para baixo, que eu fico assim, às vezes pensando, né? A gente fica pensando no futuro, a gente pensa em tantas coisas. Quem aqui não fica preocupado com o futuro? Né? Ainda mais nessa idade. Mas quando você fica mais velho, você também fica preocupado. A gente sempre tem as nossas preocupações, a gente carrega isso. Eu ia até trazer uma mala aqui. Porque quando a gente acolhe alguns sentimentos no nosso coração, é como se a gente fosse colocando dentro da nossa bagagem sentimentos, medo, né? Muito medo, inadequação, enfim, tantas coisas que a gente vai colocando nessa mala por conta desse padrão que nós criamos. Então, aquilo que podia ser saudável, de nós olharmos para alguém que é uma referência, um modelo para nós, e a gente, então, querer ser parecido, né, ou ter aquela qualidade, aquelas características, mas de forma saudável, a gente pode, então, ser aquela pessoa que tem algo que traz limitação para a nossa vida. A gente é limitado. A gente é limitado. A gente se compara. E, muitas vezes, a comparação é tão grande que as pessoas distorcem a própria imagem. Você já viu pessoas que fazem até cirurgia plástica para se parecer com um artista, né? Com um animal? Gente, isso acontece, né? Acontece. Às vezes a gente não chega nesse extremo, mas aqui dentro do nosso coração tem algo que precisa ser resolvido. Quando nós olhamos para nós e nós não conseguimos nos aceitar como Deus nos fez, tem algo que a gente precisa resolver. Não é assim? A gente precisa, olha, se tem o cabelo lisinho, reclama porque tem o cabelo lisinho. Se tem o cabelo enroladinho, é porque é enroladinho. Não é assim? Às vezes a gente vive assim. Nada contra fazer, hoje eu estou de lisinho, mais ou menos. Né? Mas eu demorei muito tempo para aceitar o meu cabelo mais enroladinho, que eu achava que ficava muito armado, que a minha cara ficava muito gorda, que não sei o que lá, né? Mas hoje eu me aceito do jeito que eu sou. Se eu tiver que sair com os cabelos armados, qualquer jeito, eu não ligo mais, né? São coisas que Deus tratou o meu coração. Mas havia em mim essa coisa da comparação. Às vezes a gente pode ter comparações entre irmãos. Né, os nossos pais podem ter nos comparado na infância. Isso virou uma rixa entre os irmãos, entre os parentes, né, os primos. E aí isso é algo que é um fator limitante na nossa vida. Né, porque foi colocado pelos nossos pais, ou por alguém que a gente ama, que cuidou de nós. Né? Às vezes, na escola, eu me lembro, eu era bem magra. Mas quando eu falo magra, eu era bem magra. Era mais magra do que você está pensando. Era muito magra. E eu me lembro, na escola, as pessoas sempre faziam comparação comigo. Né?
assim, olha a perna fina dela e olha a perna grossa da outra, que era bonita, né? Perna torneada, e a minha era fina, a minha era um palito de dente, a minha era, enfim, eu ouvi muita coisa, né? Vara de cutucar o céu, várias coisas, né? A gente ouvia, eu ouvia. E tudo isso trazia algo ruim no meu coração. Eu vou contar uma história para vocês que é bem feia, que aconteceu comigo. Né? Um exemplo meu. Eu tinha por volta, acho que de 13 anos, por aí. E a minha mãe sempre me comparava com outro primo. Era um primo que estudava sempre na minha sala e ele era muito inteligente. Mas pensa num menino muito inteligente, era ele. E a minha mãe sempre falava dele. Falava que ele era muito inteligente, que eu precisava ser igual a ele, mas que ela sabia que eu tinha minhas limitações, que eu não ia ser igual, mas eu podia buscar, né, ser parecida. E aí, isso foi muito difícil para mim, porque quando ela começou a dizer isso, eu comecei a me ver como uma mulher, uma menina que não era tão inteligente. Eu era meio burrinha para mim, né? Eu já não era muito de estudar, não gostava de estudar, eu sempre estava no meio das meninas bagunceiras, né? E aí, eu sentia assim, eu sentia, no meu coração, havia esse sentimento de inadequação, de ser burra, de não conseguir fazer as coisas. Eu sempre jogava para o outro, né? Às vezes hoje eu tenho que cuidar, porque hoje eu quero jogar tudo para o outro, né? Então eu cuido disso. Mas eu me lembro que esse meu primo muito inteligente teve um ano que não tem aquele, não sei se hoje é assim, né? Tinha aquele negócio da série A e série B e C, né? Então era dividido por o mais aplicado, o mais inteligente era da turma A. O mais ou menos era da turma B e o burro era da turma C. Era assim. No colégio era assim. Acho que era a 7ª série, não sei como é que é hoje. E aí, eu nunca fiquei de recuperação, gente. Eu nunca tirei uma nota vermelha, uma nota ruim, mas eu me sentia burra, porque a minha mãe falou isso para mim, minha mãe me comparou. E aí, eu me lembro que uma vez, num ano, eu fui para a 7ª B, e esse meu primo foi para a 7ª A, né? Porque ele era o A. Eu era o B, a B. E aí, eu me lembro que na turma B, acho que tirou toda aquela pressão de mim, né, daquela comparação, e eu era a melhor aluna da classe, gente. E aí eu fui falar para minha mãe, mãe, eu sou a melhor aluna da classe. Minha mãe falou, que bom, filha, mas você sabe que é a B, né? Minha mãe me ajudava bastante nesse sentido. E aí, para assim, matar a cobra no ninho, minha mãe falou assim para mim um dia, filha, você sabe que o seu pai tem um amigo que ele é dono de uma universidade. Então, você vai conseguir fazer a universidade. Gente, minha mãe é boa, ela é legal, tá? Ela é legal, ela só falhou um pouquinho, né? Mas aí ela disse assim, o teu pai, ele pode conseguir uma vaga para você lá na universidade. Era lá em Prudente, Presidente Prudente. E o que isso ficou no meu coração e na minha mente? Eu não passo no vestibular, né? Só o meu primo que passa, em primeiro lugar, eu não. E aí, eu me casei muito cedo, 18 anos, né? Nós nos casamos, eu e o pastor Trajano. E aí, isso por anos foi um fator limitante na minha vida. Foi um fator limitante na minha vida. Eu não fui para a faculdade, eu me casei, fui ter filhas,
né? Minhas amigas, com 18 anos que eu casei, elas foram para a faculdade. E aí elas se tornaram, né, médica, engenheira, dentista, enfim. E aí, muitas vezes, isso foi uma frustração para mim, olhar e me comparar com as minhas amigas. Elas conseguiram alcançar alguma coisa, eu não. E isso começou quando eu era muito novinha. Então, foi um fator limitante na minha vida. Foi algo que foi muito difícil para mim. Né? Eu me ver. Até hoje, eu acho que existem algumas inseguranças em mim por conta dessa fase. Mas Deus, Ele me curou. Ele curou o meu sentimento. Ele curou a minha vida. Ele veio sobre a minha vida. Né? E isso, eu me lembro, assim, né, de muitas vezes, quando eu estava no meio das minhas amigas, nas conversas, eu me senti menos que elas. Eu me senti inferior a elas. E isso é algo que o diabo quer colocar sobre a nossa vida. O diabo quer roubar de nós a alegria. O diabo quer roubar de nós essa identidade que o Senhor quer colocar em nós. E isso é algo que a gente precisa lutar. Hoje, eu conheço a Jesus, você conhece a Jesus. Você sabe qual é o caminho. Você teve uma experiência com o Senhor, por isso você está aqui. Não é por isso que você está aqui? Porque você teve uma experiência com Jesus. Você foi tocada por Ele. E aí nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Onde Deus quer nos levar. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Você busca a vontade de Deus. Você busca aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa vontade é disponível para mim e para você. Deus fez você do jeito que você é. E Ele quer usar a sua vida do jeito que você é. A palavra de Deus fala, eu acho isso maravilhoso, em Salmo 39, 139, diz assim: pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Querida, você precisa saber que você foi formada de modo assombroso, maravilhoso. O Senhor amou você desde que você era um embriãozinho, informe, lá dentro do útero da sua mãe. Ele amou você, Ele cuidou de você lá dentro. Você é alguém muito especial, eu sou alguém muito especial. Você é linda. Você é linda. Deus tem sonhos a teu respeito. Deus tem planos a teu respeito. Mas nós precisamos nos levantar. Nós precisamos decidir todos os dias a buscar entender o que Deus tem para nós. Não importa se eu estou gorda, se eu estou magra, enfim, se eu tenho espinha. Não importa. O que importa é que Deus me ama e Ele me fez. E Ele tem um plano na minha vida. E Ele quer que nós saibamos disso. Quando a gente não sabe disso, como lá quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu não sabia. O diabo faz coisas terríveis no nosso coração. Mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque você correspondeu ao Senhor. Porque o Senhor chamou você para esse lugar. E Ele tem algo lindo para você aqui. Deus tem algo tremendo para você. Mas você precisa se ver. Pensa como Deus é lindo, como Deus foi maravilhoso. Ele criou você. Pode ser que a sua mãe e o seu pai não tiveram essa intenção
de ter você. Quem sabe você pode ter sido abandonada, mas o plano de Deus era que você estivesse aqui hoje e que você entendesse que Ele te gerou, Ele te criou. Amém? Você é obra da criação de Deus. Você não é pouca coisa. Você não é pouca coisa, você é muita coisa. E a palavra ainda fala: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Você já foi planejada por Deus. Antes de você existir, Deus já tinha planejado você. Deus já tinha preparado todas as coisas para que você estivesse aqui hoje e fazer parte dessa geração. E você sabe que Deus quer levantar uma geração nessa cidade, nessa nação, uma geração que não se dobra diante das coisas do mundo, mas que se guarda em Deus e que muda a história. A gente pode mudar a história de muitas vidas quando nós temos um testemunho vivo e poderoso na presença de Deus. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Sabe o que é um testemunho vivo? Não é eu viver um testemunho lá quando eu tinha 10 anos e sempre eu contar aquele testemunho. Não, cada dia você tem um testemunho na presença do Senhor. Você tem algo novo para falar a respeito do que Ele faz e que Ele fez no teu coração. Quando você tem uma vida com Ele, quando você busca a sua presença, quando você se entrega para Ele. E Ele anseia por isso. Ele anseia por isso. Queridas, nós temos aqui uma sala de oração. Quantas vezes eu vou ali naquela sala de oração e eu choro e eu clamo pela presença de Deus, para que Deus venha, para que Deus tire minha insegurança, para que Deus tire as coisas que estão sendo tóxicas na minha vida. A gente precisa buscar, não é porque eu sou pastora, não é porque eu não tenho, eu sou imune. Não, eu tenho sentimentos e muitas vezes eu tenho que ir para a presença de Deus lutar contra esses sentimentos. E eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso me alimentar daquilo que Deus quer falar ao meu coração. E aí eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? Eu sinto muito forte nessa noite que o Senhor quer curar o seu coração. O Senhor quer tirar você de um lugar de sentimentos errados, de querer viver ou ficar imaginando a sua vida no lugar de outra pessoa. Sabe, eu acho muito legal o Instagram, eu gosto, eu posto lá algumas coisas. Eu não tenho muita paciência de ficar postando assim toda hora. Mas eu vejo tantas coisas naquele Instagram que me entristece. Sabe, você pode ter uma vida de ficar o dia inteirinho olhando aquilo. E a sua vida passa. A sua vida passa. E você fica ali se alimentando da vida de outras pessoas, do que elas fazem, do que elas falam, do que elas comem, né? Não estou dizendo que você não deve usar. Usa, né? Mas eu estou falando que o nosso coração precisa estar no lugar certo. Tem um lugar que o nosso coração precisa estar, que é na presença de Deus. Amém? Sabe, quando eu estava estudando a respeito disso, eu me lembrei de uma adolescente. Eu me lembrei de uma adolescente que ela seguia atentamente
um cantor. Eu conheci bem de perto essa menina. E ela seguia nas redes sociais um cantor. E ela era vidrada nesse cantor. Ela sabia onde o cantor morava. Ela sabia que cor ele gostava, que comida ele gostava. E quando ela comia, ela falava, ele gosta disso. Né? Ela nem gostava, mas ela comia porque ele gostava. Né? E aí ela seguia. Ela sabia tudo. Qual era o show, onde que ele ia. E aí ela descobriu que o rapaz tinha uma irmã. E a irmã era uma irmã blogueirinha, assim. E ela começou a seguir essa irmã. E ela começou a querer ser igual àquela irmã. E um dia ela falou para mim, sabe, que eu gosto de ver. Quando eu vejo, assim, que eu fico vendo e tal, eu me sinto tão, assim, feliz, alegre. Mas depois, eu olho para mim, eu vejo que eu não sou nada. Eu sou um zero. Eu não sou bonita. Ela era bem gordinha, eu sou gordinha. Ela é magrinha. E ela se comparava o tempo todo. Ela queria viver, ela queria ser. Ela cortou o cabelo igual. Ela falava parecido. Ela queria ser aquela pessoa. Olha que ponto a gente pode chegar quando a gente não deixa Jesus ser o nosso modelo, ser o nosso referencial. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter os olhos fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E essa menina, ela teve muitas frustrações, até ela entender que aquilo não era nada, que aquilo não valia nada para ela, não fazia diferença nenhuma. Aquela moça que ela seguia, que ela fazia, nem sabia o nome dela, não sabia quem ela era. Mas ela descobriu que Jesus sabia, e que Jesus se importava, que Jesus sabia o nome dela. Você sabe que Jesus sabe o seu nome? Você sabe que Jesus prepara todas as coisas e você está incluída em todas as promessas que Ele tem para você? Você é alguém muito, muito especial. Mas sabe, queridas, a forma como a gente lida com as nossas frustrações, ela reforça a nossa baixa autoestima. Reforça em nós a segurança, o medo, a tristeza. Eu vejo hoje tantos jovens, mas tantos jovens que não sabem viver uma frustração. Não sabem viver. É uma geração que vamos dizer assim, mole nos sentimentos. Não sabe viver a frustração. Sabe, cada vez que passa, cada ano que passa, mais pessoas morrem se suicidando. Não é? É um índice muito alto, por conta desse jeito de se olhar, de não entender o amor de Deus, de não receber o amor de Deus. Mas eu creio que Deus, Ele quer mudar isso na nossa vida, Ele quer virar uma chave dentro de nós, para que a gente mude a história, mude aquilo que o Senhor, mude o que o Senhor não, o que o mundo quer fazer conosco, e deixar o Senhor agir em nós. Vocês estão me entendendo? Vocês estão sérias assim, ó, olhando para mim? Eu não sei se na sua vida, eu falei tantas coisas aqui, se você identificou na sua vida um fator limitante. Quem sabe uma palavra, quem sabe uma comparação errada, como aconteceu comigo. São coisas que o Senhor está nos desafiando nessa noite. Eu creio que o Senhor quer curar o coração, quer tratar a sua vida. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração. E, sabe, a gente pode fechar esse modo de comparação, de frustração, mudando o nosso estilo de vida.
percebendo aquilo que faz mal para nós. Sabe, às vezes, a gente precisa dar um tempo do Instagram. Às vezes, a gente precisa dar um tempo das amizades tóxicas, daquelas pessoas, sabe? Hoje está na moda falar gatilho, né? Ai, o gatilho do... Gatilho. Ai, quando a minha mãe fala assim, ai, é o gatilho do que vem. Aí eu fico ansiosa. Eu fico nervosa. Ai, me dá uma depressão, né? Quando o meu pai me chama atenção, quando, sei lá, acontece alguma coisa que eu sou chamada à responsabilidade, ai, é um gatilho de tristeza. Né? É um gatilho, vocês sabem mais do que eu, gatilho do quê? Não é assim? É uma moda isso. Está na moda falar isso. Mas a gente precisa fechar esse modo. A gente precisa prestar atenção naquilo que faz mal, aquilo que me leva para longe da presença de Deus, aquilo que me leva a pensar de mim que não é a visão de Deus para a minha vida, como eu li aqui nesse salmo. Sabe, querida, pega esse salmo aqui, cola lá na sua parede, ó, do versículo, o 139, do versículo 13 até o 18. Bota lá, ó, na sua parede, leia esse salmo. Leia, releia. Declare sobre a sua vida. Aceite isso no seu coração. E sabe, quando eu estava preparando aqui, Deus me lembrou de uma palavra. E eu comecei a ler essa palavra e falava, mas Deus, o que isso tem a ver? Né? Eu vou ler aqui, Romanos 12, 1 a 3. E a palavra diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Deus nos chama para fechar um ciclo. Eu olho para essa palavra, Deus falou tanto comigo nessa palavra. Sabe, no começo eu lia e falava, mas Senhor, como eu vou linkar isso? Como eu vou linkar isso? Às vezes a gente quer tudo muito pronto, não é, na nossa vida? E Deus falou, filha, vai mais fundo. Sabe, o Senhor está nos chamando aí mais fundo, a olharmos para Ele nessa noite. Amém? Então, a gente pode fechar esse ciclo. E como a gente pode fechar esse ciclo? Por meio de uma vida de entrega. Sabe, quando eu leio esse versículo que fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando eu leio essa passagem, quando eu entendo que o Senhor teve misericórdia da minha vida, que o Senhor deu Jesus por mim, que o Senhor, Ele se move todos os dias para me encontrar, para me abençoar. A gente canta tanto isso aqui. Eu preciso entender que eu preciso me entregar nesse lugar. Sabe, aqui fala de um sacrifício vivo. E eu me lembrei, eu dou aula de alianças lá no Ina College, e eu me lembrei das alianças. E quando as alianças, né, a antiga aliança,
o sacrifício na antiga aliança era uma prática, né? Era uma ordenança. E essa prática falava de sacrificar um animal morto. Um animal morto era sacrificado. Em lugar, né, para cumprir um ritual, então, de purificação, para perdão de pecados, para substituição, era isso que acontecia. Era um sacrifício de animais mortos. Mas aí Jesus vem e Jesus cumpre esse sacrifício lá na cruz. Ele morreu por todos. E ele foi o sacrifício suficiente. E quando Jesus morreu na cruz, todos os sacrifícios, eles foram abolidos. Não precisa mais de sacrifício. Ele foi o sacrifício suficiente. Ele morreu ali naquela cruz, por mim e por você. Fim. Nós podemos entrar na sua presença. Nós podemos desfrutar de Jesus, da presença de Deus, porque ele foi esse sacrifício. Mas aí, agora, o apóstolo Paulo fala de nós sermos um sacrifício vivo. Agora ele está falando que o sacrifício é você e sou eu. É um sacrifício vivo. Ele está dizendo o sacrifício vivo. E sabe, eu vejo, é um sacrifício vivo, santo e agradável. Querida, é assim que Deus quer ver você. Uma menina santa. A sua vida agrada o coração dele. Quando você entra na presença dele, aquele aroma suave chega lá na presença dele. E ele fala, uau, a minha filha está aqui na minha presença. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Que a gente precisa ser esse sacrifício para acessar a presença de Deus. A gente precisa ter uma vida de entrega na presença de Deus. Entrega. Uma nova vida. Nossa atitude em relação, né, à forma que nós vivemos, que nós nos vemos, precisa ser mudada, precisa ser remodelada na presença de Deus. Quando nós vamos para esse lugar, nós vamos parar de olhar para as coisas lá do mundo, para a vida das outras pessoas, e vamos querer ser parecidas com elas. Nós vamos querer ser parecidas com Jesus. Nós vamos querer agradar a presença de Deus, agradar o coração de Deus. Isso fala de algo muito, muito especial. Sabe, tudo que é vivo se renova. Tudo que é vivo se renova. Sabe, às vezes a gente conversa com pessoas que elas falam sempre as mesmas coisas. Elas sempre têm o mesmo problema. Elas sempre têm o mesmo sentimento. Ela sempre está envolvida com as mesmas coisas. Por quê? Porque ela não se renova na presença de Deus. Sabe, quando a gente entra na presença de Deus, tudo fica novo. Ele faz algo novo no meu e no seu coração. Amém? E você para de olhar para as coisinhas que não têm valor, que não têm importância. Porque isso fala de uma vida de adoração. Isso precisa fazer parte da nossa adoração. Isso precisa fazer parte da nossa busca. Esse lugar da presença de Deus. Então, a nova vida, ela não é um fato consumado. Eu me entrego como sacrifício vivo e pronto. Não, é uma entrega constante. É algo constante, né? É algo contínuo. É nesse processo que eu comecei falando, nesse processo eu preciso sempre me entregar, sempre estar nesse lugar me entregando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí a visão que eu tenho de mim mesma vai mudar. Eu vou ver o Senhor de outra forma. Amém?
E aí fala, esse é o culto racional que aponta para um entendimento de quem eu sou e de quem Deus é. É algo que eu tenho entendimento. Eu entendo quem é Deus. Eu entendo quem eu sou na presença dEle. Eu entendo quem eu sou no reino dEle. Queridas, Deus tem algo lindo para nós, mas nós precisamos nos entregar, ter essa vida, esse sacrifício vivo e agradável. Pensa como está a sua vida, como está o seu tempo com Deus. Quanto você tem valorizado a presença de Deus? Quanto você tem amado a presença de Deus? Você tem buscado o coração de Deus para a sua vida, a vontade de Deus. Então, ofereço a minha vida como sacrifício vivo, santo, agradável. Isso faz parte da minha vida, precisa fazer parte da minha essência, precisa ser o meu estilo de vida. Esse é o meu estilo de vida, buscar a presença de Deus. E isso é incomparável. Isso é incomparável. Não tem nada que se compare com isso. Uma presença de Deus. A gente canta aqui, né? Incomparável. Que o seu coração anseie esse lugar de buscar o Senhor. Uma outra coisa, dentro disso que a gente está falando, né? A gente pode fechar esse ciclo quando a gente deixa aqueles moldes tóxicos. Quando a gente entende aquilo que não é bom para nós, né? A palavra aqui diz que a gente precisa não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você continue sempre a mesma, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas. Não, que você seja transformada. Que você dê trabalho para a pastora Isa, para a pastora Raquel, que você venha aqui dizer, olha, eu estava na presença de Deus, Deus falou isso, Deus falou aquilo comigo. Olha, Ele está me mostrando isso, Deus tem um projeto, Deus tem isso, Deus tem aquilo, é isso que Deus quer fazer, uma revolução nesse lugar. Amém? Uma pessoa que fale de Jesus para alguém, transforma um bairro, um ambiente. Sabe, queridos, a gente precisa se mover na palavra de Deus, se mover na presença de Deus. Sabe, põe a mão na sua cabeça. Diga ao Senhor, Senhor, renova a minha mente. Renova os meus conceitos, os meus pensamentos a teu respeito. Renova. Eu quero viver o teu novo. Eu quero sair da mesmice. Eu quero crescer. Eu quero crescer em te amar, em te adorar, em buscar a tua face, a tua presença. E me derramar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu já estou acabando, tá? Sabe, algo muito lindo que Deus coloca nesse texto. Ele diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que ele fala sobre os dons. Sabe, eu creio que existe uma medida de fé que o Senhor quer nos dar, para que a gente encontre o nosso lugar na presença dEle. E para que a gente seja habilitado nos dons, naquilo que Ele quer usar a nossa vida para tocar outras pessoas.
O Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar a sua vida. Sabe, não há vergonha, não há timidez, não há nada que possa parar ou barrar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Basta que você entregue ao Senhor o seu caminho, a sua vida. Sabe, nada e nem ninguém se compara ao que o Senhor quer nos fazer. Nada se compara ao que o Senhor quer que eu e você vivamos na presença dEle. As experiências que Ele quer que eu e você tenhamos na presença dEle. As curas, as libertações, os milagres. A palavra de Deus diz que isso vão seguir aqueles que creem. E é isso que o Senhor quer fazer com você, mulher de Deus. Deus quer que a sua casa, a sua família seja transformada por conta do seu coração vivo, santo e agradável na presença de Deus. Deus pode mudar histórias.